Vamos lá, oitavo ano, continuando a atividade da semana do dia 10. Eu esqueci de colocar aqui, então eu vou colocar, ó, semana do dia 10 até o dia 15 do 8. Não tem esse exercício no nosso livro, então eu anexei um arquivo aí no Classroom. Vocês vão abrir esse arquivo e vão responder no caderno. Então vai acontecer de ter um exercício bem parecido com esse. Vai estar escrito assim, em cada caso de grupo de triângulos, ó, o primeiro grupo, o segundo grupo. Verifique os pares de triângulos que são congruentes. Agora vocês vão verificar os pares. Então eu quero que vocês verifiquem par, não é 2? Então aqui eu tenho um grupo de triângulos, eu quero que vocês verifiquem. O que é ser congruente? É ser igual, ter a mesma medida de lado, mesmo valor de ângulos. Se vocês olharem, aqui tem 4, 5, 4, 5, 4, 5, ângulo de 60. Ah, tá tudo, todos são. Cuidado! Vocês têm que perceber a questão dos lados, né? Que ângulo e que lado estão perto. Então, se a gente observar bem, nesse triângulo 1, ó, eu tenho o ângulo de 60 entre o lado 4 e 5. Nesse triângulo 2, eu também tenho o ângulo de 60 entre o 4 e o 5. Já no triângulo 3, não. Olha só, o ângulo de 60 não está entre o 4 e o 5. Tá vendo? O 5 tá para lá. Então, esse aqui não é semelhante, tá? Então, quem que é semelhante nesse caso? Apenas o 1 e o 2. Olha que facinho. Tá vendo? Então, vocês têm que ficar bem atentos aos detalhes. Tudo bem? O que eu disse na outra aula para vocês? Que esse exercício ele é visual, tem que ter atenção. Nesse segundo aqui, a gente tem um triângulo retângulo, que é esse aqui, ó. Que tem esse ângulo de 90. Nesse caso aqui, ele tá assim. Aqui ele tá assim. E aqui ele está assim, né? Então, virando, para enganar vocês. Então, a gente tem... O que a gente tem que verificar congruência? Lados iguais e ângulos iguais. Então, eu tenho 3, 4 e 5. 3, 5 e 6. Opa, ó. Eu esqueci também de pôr os números. Eu vou pôr aqui, ó. 1, 2, 3. Já tem um alerta aqui, ó. 3, 5 e 6. Os lados já são diferentes. 3, 4 e 5. Já bateu aqui, ó. Vamos verificar o ângulo? O ângulo de 90 está entre o 3 e o 4. O ângulo de 90 também está entre o 3 e o 4. Então, esse aqui, ó, não é semelhante. Quem são os semelhantes? O 1 e o 3. Tá vendo? Como é fácil? E vocês têm que ficar atentos aos detalhes. Para ser congruentes, eles precisam ter ângulos iguais e lados iguais. Porém, a correspondência também tem que ser a mesma, né? Não pode acontecer. Esse triângulo também, ó, ele é mais magrinho do que esse. Dá para perceber essa diferença. Esses dois aqui estão bem parecidos. Inclusive, na hora que eu desenhei bem certinho mesmo. Aqui também eu desenhei com 3, 4 e 5 centímetros. Aqui eu realmente desenhei com 6. Se vocês olharem bem, esse triângulo é um pouquinho maior. Então, precisa ter bastante atenção. É fácil, mas qualquer deslize vai fazer com que vocês errem. Então, vocês vão abrir o arquivo. Se vocês tiverem impressora, é legal que vocês imprimam e colem no caderno. Mas se você não tiver, não tem problema. Mas daí vocês podem fazer o desenho, pelo menos de alguns deles, dos que são semelhantes, porque senão fica no caderno só a resposta e dá a impressão que, ai, que é isso, né? Então, nesse caso do arquivo, eu acho legal vocês copiarem, porque quando você tem o livro, você abre o livro lá na página e olha. Então, para estudar depois no final do ano, quando a gente voltar, se Deus quiser, é importante que vocês tenham o conteúdo, tá bom, pessoal? Ó, copiem esse exemplo, pausa o vídeo, copia, tá? A aula da semana e depois vocês respondam a atividade que eu deixei aí no Classroom. Beijos, até a próxima!